a gente está sendo preparado desde sempre. Porque a partir do momento que os proprietários, eles passam responsabilidades e eles vão te treinando, e aquele dia a dia que você passa com eles, nada mais é do que gradativamente uma sucessão. Não temos um plano de sucessão, né? Temos esse conhecimento sendo formado. Em algum momento essa sucessão vai acontecer. Eu espero que demore bastante, porque eles têm um conhecimento fantástico e quanto mais tempo eles passarem no negócio conjunto com a gente, vai ser maravilhoso. Mas é natural que quando aconteça a sucessão, né, seu pai e seu tio continuem num conselho administrativo. Justamente. Isso é natural. Só não vai ter aquela obrigação de trabalhar todos os dias, mas as decisões estratégicas muito provavelmente e vão ser acho mesmo que se eles conseguissem ao longo do tempo gradativamente diminuindo, eles merecem, porque 35 anos de comércio e na dedicação que eles sempre tiveram, eu brinco até com o meu pai e com o meu tio que eles já estariam na segunda aposentadoria se fosse por hora de trabalho. Né? Eles já trabalharam realmente bastante. É que a informação, o conhecimento deles é muito grande, é muito importante pra gente. Mas muito essa legal. sucessão vai acontecer. Eu acho que talvez venha aí até um modelo de sucessão. Exatamente. Modelo de sucessão supermercado Rondon. Uma coisa natural. Vai que acontecer, se soma, né? Principalmente o que se soma. Exatamente. Porque tem você falou da experiência deles que contribui, quer dizer, vocês têm ideias novas, eles têm bagagem, essas coisas juntas é um bom modelo para... Porque, de uma forma ou de outra, ela vai acontecendo naturalmente. Primeiro porque antes nós éramos em uma loja. 29 anos, uma loja só. Todo mundo ali dentro. Tinham várias funções que eram só nós que fazíamos. E aí? Abriu a segunda. Dobrou o trabalho. Então, algumas responsabilidades foram transferidas. Então, lá atrás, por exemplo, quem fazia a contratação no supermercado Rondon era o senhor Francisco. E lá atrás, quem comprava tudo era o senhor Antônio. E hoje já não é mais assim. Então, várias funções que eram deles já foram passadas. Nossos telespectadores entendam quem é o senhor Francisco e quem é o senhor Antônio. São os dois proprietários. O senhor Francisco é meu pai e o senhor Antônio é meu tio. Quanto representa hoje o supermercado Rondon dentro do consumo local das famílias de Araçatuba? Essa informação de números eu não tenho, porque eu precisaria saber quanto todo mundo vende. Eu tenho a impressão de que todo mundo está lá dentro do supermercado Rondon. Eu acho que ninguém mora em Araçatuba, acho que mora todo mundo lá no supermercado Rondon. Então não tem esse número. Eu não tenho esse número share. exato, não tenho. O que eu tenho é uma pesquisa que era de o supermercado mais lembrado, onde nós obtivemos 80% de lembrança dos consumidores. Mas não significa que eu tenho 80% das vendas, porque supermercado, eu tenho esse mercado, eu tenho aquele que é pequenininho, eu tenho aquela mercearia. Então, tudo isso envolve muito, né? O mercado do bairro local, ele atende bastante aquela população dele. Então, eu não sei exatamente market share. Bom, então aí já vem até uma questão. Você quer fazer ela, Caio? Eu vou fazer uma antes dessa, viu, Rodrigo? O que me veio aqui agora. É interessante, você está fazendo agora uma pós-graduação também, né, Vânia? Você também já fez, né, Rodrigo, na área de gestão, eu sou formado na área de gestão. E é engraçado, porque essa pergunta que o Rodrigo colocou na mesa é o seguinte, a gente aprende que, puxa, temos que conhecer o nosso market share e tal. E eu tô percebendo que isso não é uma questão, assim, super... valorizada. Que tá assim, puxa, não, eu vou me preocupar muito com o meu market share, quanto que eu tenho de mercado. Você tá ligado em outras coisas, né, Vânia? Quando você fica perseguindo o market share, você fica mais preocupado com o negócio alheio do que com o seu. Porque eu estou preocupado quanto ele está vendendo, não é isso que me interessa, é quanto eu estou vendendo, quanto eu estou sendo satisfatório para o meu cliente, quanto que eu estou sendo rentável. Eu acho que olhar para o seu negócio, em vez de perseguir o negócio do outro, eu quero 5% do que os outros têm. Eu acho que isso não é uma coisa, você perde o foco. Posso só fazer um asterisco aí nesse negócio, mas isso aí está em gestão do negócio, porque é o seguinte, quem é líder não se preocupa com o resultado, não se preocupa com isso. Se preocupa em ver as suas fraquezas e consertar, olhar para os seus clientes. Então está claro que aí o supermercado Rondon tem o papel de líder no mercado e as pessoas sim, os outros mercados realmente olham e falam assim, eu preciso ir atrás de market share, né? E copiar o que o Rondon dá certo. Isso é bacana porque assim, isso não está nos livros. Mas o Rondon nunca foi assim. Nem quando ele era menor, o supermercado Rondon nunca teve o perfil de eu preciso... Não, o supermercado Rondon sempre teve o perfil, vou atender meu cliente bem, eu quero vender com preço que seja bom para o meu cliente mesmo, que ele venha aqui, que ele tenha economia. O que eu posso fazer por isso olhando para o meu negócio? Então está respondida uma pergunta que seria assim, a que se deve o sucesso do supermercado Rondon? Tá, então você acha, provavelmente pelo que você está respondendo,
que esse olhar para o cliente e procurar entender o cliente deve ser o sucesso do supermercado Rondon. Sim, a preocupação, porque tudo que a gente faz ali, eu vou negociar, nós vamos fazer uma campanha publicitária, tudo que a gente vai fazer, a gente faz o quê? Eu quero trazer conforto para o meu cliente, quero que ele continue tendo bastante economia no Rondon, eu quero que ele queira vir no supermercado Rondon, então eu tenho que estar preocupado comigo, porque eu quero atrair esse cliente para mim, eu quero satisfazer esse cliente de todas as formas que ele necessita. Porém, o supermercado Rondon, ele tem um perfil que ele sai um pouco fora de vários outros do segmento. Se a gente pegar números de outros supermercados do segmento e do Rondon, característica de venda por metro quadrado e tudo isso, é muito diferente. Então, entende que o Rondon tem uma loja hoje de 2.600 metros quadrados, que seria o Jussara, 2.100 na Cobrac, que são lojas que estão sempre bem cheias. Como que a gente pode fazer uma loja de 1.500? Sendo que eu quero atender meu cliente com açougue, padaria, restaurante, rotisserie, quero atender meu cliente com hortifruti. Se eu fizer coisas muito pequenas para o porte e para o arrasto que o Rondon tem, porque o Rondon tem um grande arrasto de pessoas, eu vou transformar talvez essa loja em uma coisa que não seja confortável para o meu cliente. Por isso lojas maiores, porque a gente tem uma grande capacidade de trazer bastante gente. E é o que o teu cliente quer, pelo que você está dizendo. E eu não estou dizendo de hipermercados, naquele formato de eu vendo tudo de tudo. Não, o formato do Rondon vai permanecer o que é hoje, porém com uma loja nova e com alguns fatores que a gente... Às vezes são coisas que a gente quer mudar nas nossas lojas e por falta de espaço físico não consegue ir lá, a gente está trazendo essas coisas novas e mais adaptadas talvez para o nosso cliente. Porém, dentro do segmento e da cara que é Rondon. É muito bacana, Vânia. Tem um livro que eu gosto muito, ele se chama O Trem da Linha Norte Programando o Futuro, do Karl Albrecht. E ele tem um trecho de um capítulo, dos primeiros capítulos do livro dele, que ele fala assim, que boa parte das empresas estão morrendo hoje por crise de identidade. Elas não sabem quem são, ou querem atender todo mundo e não sabem como, se perdem nisso. Estou vendo que o Rondon tem uma identidade bem firme. Vocês sabem que não querem ser o hipermercado e não querem ser vários mercadinhos pequenos. Isso é uma coisa super interessante. Isso tem, pelo que eu estou sentindo, que você está ligada mesmo no cliente. A direção do Rondon está ligada no cliente. Eu acho que isso é uma dica muito importante para se pegar aí para quem está assistindo a gente. E é mais importante do que estar ligado no meu concorrente, estar ligado no meu cliente. Exatamente. E aí vem uma pergunta que talvez todo mundo gostaria de fazer. O supermercado Rondon do Jussara e o supermercado Rondon da Cobrac atendem o mesmo público? As mesmas classes sociais? Olha, a gente tem comportamentos muito semelhantes nas duas lojas a nível de venda. Eu falo porque, como eu compro, estou na área comercial, eu faço pedidos muito semelhantes para as duas lojas, né? Porém, às vezes, por exemplo, a loja, se bem que as duas lojas são assim, né? A loja do Jussara, ela tá na rodovia, então ela tem um bom acesso para cidades de fora. Embora a Cobrac, por estar no centro, ela traz muita gente de fora, que foi fazer alguma coisa em Araçatuba e passou no Rondon e fez compra. Eu acho que, se você analisar o ponto Jussara e o ponto Cobrac, analisar os bairros em torno, a gente vai ter bairros de classe A, vai ter bairros de classe B, de classe C e de classe D. O que o Rondon vem se preparando? Quando ele começou era um mercado pequeno, então era difícil atender um consumidor talvez que quisesse um produto diferente ou coisas assim. Quando o Rondon foi crescendo, ele foi se preparando para isso, para continuar atendendo quem ele sempre atendeu, mas para proporcionar produtos e serviços que algumas outras pessoas gostariam de ter. Então eu não delimito muito o Rondon atende essa classe social, porque hoje a gente vê diversas classes sociais no Rondon. O Rondon tenta fazer de um jeito que eu quero te vender com economia, quero te vender com qualidade, quero ter um bom serviço prestado para você e quero que você encontre produtos que você procura. Ou seja, quero atender todas as classes sociais, mas não é porque eu vou atender a classe social A, por exemplo, que eu vou cobrar mais caro dela sem necessidade, vou cobrar o preço justo. Eu vou cobrar o preço de todo mundo. Não é uma loja elitizada, de fachada que você fala assim, nossa, não, Rondon é a cara de Rondon mesmo e vai continuar assim. E aí vem a pergunta de fato, né? Baseado nessa resposta. Loja 3. Uma mega loja, provavelmente uma loja moderna. O dia que a gente esteve lá, vai ser bonita, tudo que é novinho é bem bonito, né? Tá novinho. E a questão não é nem só isso, ela está localizada na Zona Norte, onde tem os condomínios, que a gente fala assim, os condomínios das classes sociais talvez mais abastadas de Araçatuba. O que, que é o perfil do cliente? Ele quer atender todas as classes sociais, mas não é porque eu vou atender a classe social A, por exemplo, que eu vou cobrar mais caro dela sem necessidade. Vou cobrar o preço justo. E aí vem a pergunta de fato, né? Baseado nessa resposta. Loja 3. Uma mega loja, provavelmente uma loja moderna. O dia que a gente esteve lá, uma pergunta para você.
Em contrapartida, ela também está em vários... Ela está numa posição que você pensar iguais às outras. Eu vou ter bairros de classe A e vou ter outros bairros de classe B, C, D, que é o que o Rondon procura atender, né? O máximo de consumidores que ele consegue. Então não tem nada a ver, não adianta as pessoas começarem a pensar, bom, estão fazendo um Rondon para ricos aqui. Não, é o Rondon com cara de Rondon sempre. E o Rondon do Jussara, da Cobrac e da Avenida vai ter o mesmo preço. É isso que é uma boa pergunta. Mesmo preço. Você vai vir no Rondon, é a mesma coisa, não vai ter diferenciação. Ou seja, é o mesmo preço de mercadoria. Não vai precisar falar, pô, eu vou comprar lá no Jussara. Qualquer um que ele for, ele vai estar fazendo economia da mesma forma. Vânia, uma outra pergunta. Por que Araçatuba? É a terceira aqui em Araçatuba. E as outras cidades da região? Como é que funciona isso? Como é que foi essa decisão? O que conduziu a decisão? Supermercado é um negócio bem complexo, né? Quem está dentro entende, talvez quem está de fora não consiga saber. Isso é complexo, porque são vários negócios em um, concordo? Eu tenho padaria, eu tenho a rotisseria, eu tenho hortifruti, eu tenho... Então, quer dizer, o que nós somos? A quitanda, o açougue, a padaria, que antigamente era tudo separado em um negócio só. Então, é um negócio grande, é um negócio que tem que ser bem meticuloso para ser bem administrado. E por que mais uma loja em Araçatuba? Porque as nossas 2 lojas em Araçatuba, elas não estão mais comportando atendimento. Precisava de mais uma. Tem mais pessoas desejando comprar no Rondon e que talvez hoje não vão porque tem fila, tá muito cheio, e aí não fazem opção por nós. Existe esse desejo ainda de Araçatuba por uma loja a mais do Rondon. Por isso que decidimos investir aqui e que são lojas que têm porte para atender a região, porque a gente faz entrega em várias cidades da região. Então ela tem porte para esses atendimentos fora de Araçatuba. Existe um mercado consumidor que vem, compra e pede para entregar fora de Araçatuba? Tem várias cidades. A gente entrega Birigui, Guararapes, Valparaíso, Auriflama, Guzolândia, talvez Penápolis, não vou lembrar de todas, mas a gente entrega numa grande região aí. E aí, falando de região ainda, tem uma história aí, não sei se é mito ou verdade, compartilha com a gente aqui, aquela história de que o Rondon manda ônibus para cidades vizinhas para trazer gente para comprar e tal. Não, tem ônibus de cidades vizinhas que vêm para Mas não são vocês que organizam isso? Não, Mas existe alguma ação de prospecção nesse sentido do Rondon? Interessante isso. Fala mais. Isso surgiu naturalmente? Olha, vocês que promoveram? Não, isso foi surgindo naturalmente, porque às vezes tem algumas cidades menores e que talvez a pessoa não consiga ter um mercado de porte pelo tamanho da cidade, então são mercados menores, então ela vem para Araçatuba, porque aqui ela vai encontrar tudo que ela precisa, mais variedade, ela vai encontrar mais economia, porque é óbvio que vendemos muito, compramos muito, e por isso conseguimos vender com economia para o cliente. Certo? Então, não, mas assim, essas pessoas vêm e a gente entrega, porque a maior dificuldade, às vezes, de algumas pessoas virem de fora, porque como Araçatuba, ela é uma cidade maior, em torno de várias cidades menores, Araçatuba já traz muitas pessoas para cá, seja para ir no fórum um dia, seja para ir num médico, seja para ir no centro da cidade, Araçatuba traz isso. Ela funciona como polo, de Ela fato, funciona dessas cidades menores. Então, isso faz com que vem para cá, às vezes ela vem fazer alguma coisa, faz a sua compra, mas eu levo para você. Que a dificuldade talvez seria dela levar a compra dela. Tem tal dia para tal cidade, tal dia para tal cidade, então a pessoa já sabe. Ela vem um dia antes comprar, porque ela sabe que naquele dia a entrega dela. Então, não tem essa logística. Com esse pensamento de logística de entrega, eu vou fazer uma pergunta. Eu fiz uma pergunta, a gente conversou na pré-entrevista, falando sobre compra online, e você me explicou que era uma coisa extremamente complicada, no sentido até de satisfação do cliente, eu até entendi. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Se a gente quisesse fazer uma ação ecológica com o Supermercado Rondon, vá de bicicleta fazer sua compra e nós entregaremos na sua casa, e a gente sabe que essa logística pode garantir, vamos dizer, talvez um menor custo de algumas coisas, de alguns insumos, por conta da logística de entrega e tal. Teria aí um futuro desconto ecológico, Rondon, venha de bicicleta fazer sua compra? Eu acho difícil. Rodrigo já quer mais desconto, hein? Eu acho um pouco difícil, porque a comodidade de você ir no supermercado e poder levar a sua compra é grande. Sabe por quê? As pessoas trabalham em casa, na porta de casa. Mas as pessoas trabalham, às vezes, o dia todo.
E aí ela não vai ter disponibilidade. Quem vai estar na minha casa para receber minha compra amanhã? Às 6 da tarde. Entendeu? A equipe noturna. Então, não sei se isso... E a comodidade, eu tenho um carro, eu levo a minha compra, às vezes eu tô comprando alguma coisa que eu preciso para agora, não é para amanhã, eu vou fazer uma festinha, ou então chega aquele final de mês, a despensa tá vazia, eu quero mais comprar para encher meu armário e minha geladeira de novo. Sobre isso e um pouquinho mais a gente fala daqui a pouquinho, de novo com a Vânia.